Olá, turminha. Vamos aí para mais uma aula de eletricidade. Hoje nós vamos estar falando a respeito de circuitos elétricos. Vamos estar dando uma revisada sobre alguns tópicos de eletricidade da aula passada e aprofundar um pouco mais de circuitos elétricos e também falar um pouquinho sobre magnetismo. Beleza? Vamos começar aí. Circuitos elétricos e magnetismo. Estudaremos nesse tópico os resistores e elementos de circuito cuja função exclusiva é efetuar a conversão de energia elétrica em energia térmica. Faremos ainda análise das diferentes maneiras de associá-los, bem como as aplicações do efeito Joule. Alguns nomes importantes da eletrodinâmica. Aqui algumas literaturas que vocês podem estar pesquisando aí para saberem um pouco mais a respeito de eletricidade, tá? Você sabe como ligar uma lâmpada de tensão de 110 volts em uma rede de 220 sem que ela queime? É possível, mesmo sem transformador, que foi o que você pensou aí agora. Nós vamos aprender um pouquinho sobre resistor. Resistor é para isso mesmo, para estar resistindo aí à tensão elétrica, tá? Então é como fosse nós vimos falar um pouco sobre resistor na aula passada, como fosse um estrangulamento. Pegasse, sempre vou estar fazendo aqui uma analogia a respeito de comparar a eletricidade com um circuito hidráulico, né? Então tem a rede hidráulica de casa, então tem um tubo mais grosso, né? E de repente eu coloco um estrangulamento, que é um tubo mais fino, né? Que ele vem mais grosso, afinala um pouquinho, seria esse cano mais fino, ele seria como funcionaria como um resistor, né? Que dificultaria a passagem de água, tá? Então é essa a ideia do resistor. Nossa, para que eu quero um resistor para dificultar a passagem de água? O que eu quero é o efeito Joule, que é transformar energia elétrica em calor. Em alguns casos aí de motores, a gente não quer isso aí. Mas no caso do resistor, igual a gente usa em chuveiro, forno, como a gente discutiu na aula passada, nós queremos o efeito Joule. Nós queremos que aqueça, trocar energia elétrica para energia térmica. Resistor é todo elemento de circuito cuja função exclusiva é efetuar a conversão de energia elétrica em energia térmica. O fenômeno da transformação de energia elétrica em energia térmica é denominado efeito térmico ou efeito Joule, que foi o que eu acabei de comentar para vocês. Então, quando nós formos ver um circuito elétrico, né, a representação de um resistor sempre vai ser esse cara aqui, ó, a representação de um resistor num circuito elétrico, tá? E aqui esse cara de baixo, esse U é a tensão, como nós vimos na aula passada, U de tensão, tá bom? Aplicações do efeito Joule. O efeito Joule, embora seja um inconveniente nas máquinas elétricas e nas linhas de transmissão, por representar perda de energia elétrica, tem grande utilidade em aquecedores elétricos, em geral, ferro elétrico, chuveiro elétrico, fusíveis e lâmpadas incandescentes, tá? Como já mencionei também nos slides passados. Fusíveis são dispositivos cuja finalidade é assegurar a proteção aos circuitos elétricos, sendo constituídos essencialmente de condutores de baixo ponto de fusão, como chumbo, estanho, que, ao serem atravessados por corrente elétrica de intensidade maior do que um determinado valor, se funde. Então, também nós comentamos na nossa última live a respeito de fusíveis, né, que a ideia é como fosse uma ponte. Passou por essa ponte um peso, né, maior do que ela aguenta, essa ponte vai quebrar. No caso, uma corrente maior do que ele suporta, ele quebra, daí não vai chegar essa corrente ou esse pico de tensão no, no meu aparelho eletrônico, tá bom? Tá aí alguns exemplos no desenho aí de fusíveis. Os fusíveis devem ser colocados em série com aparelhos de um circuito. Abaixo temos alguns tipos, tá aqui. Ó. Fusível rosca, fusível cartucho e representação de fusível em um circuito elétrico. Você sabia? Modernamente, nos circuitos elétricos de resistências, edifícios e indústria, em vez de fusível, utilizam-se dispositivos que têm base no efeito magnético da corrente elétrica e são denominados disjuntores. Nós também temos esses disjuntores na casa da gente, como nós já também comentamos na nossa última live. Mas, afinal de contas, o que são disjuntores?
Disjuntor é uma chave magnética que se desliga automaticamente quando a intensidade da corrente elétrica ultrapassa o valor limite do dispositivo. A função é proteger o circuito elétrico no qual está inserido. Como eu comentei também na nossa última live, os disjuntores aí, por exemplo, eu coloquei sei lá, um chuveiro, eu coloquei uma bitola de fiação e eu não quero que passe mais que 30 amperes. Se tiver um pico aí de amperagem no chuveiro, alguma coisa, tiver um pico de amperagem, o disjuntor desliga ao invés de queimar como acontece com os fusíveis, tá? Circuitos elétricos em circuitos convencional, tá? Corrente contínua, corrente alternada. Circuito elétrico é o caminho por onde circula a corrente elétrica. Um circuito completo deve ter, no mínimo, uma chave, dispositivo de manobra, uma fonte de energia, bateria, um consumidor, lâmpada, por exemplo, condutores fechando o circuito. Vamos ver aqui, ó, circuito elétrico elementar. Então temos aqui a fonte de energia, tá? Aqui uma bateria. Tem aqui o lado positivo e negativo, né? Isso aqui é uma bateria ela fornece para a gente o tipo de corrente, né? Um tipo de tensão que a gente chama contínua, tá? Que a gente vai depois, nas próximas aulas, a gente vai falar um pouco mais sobre corrente contínua e corrente alternada, tá? Então temos aqui uma corrente contínua, a corrente contínua ela vai sair do positivo e vir para o negativo, então tem que fechar esse circuito aqui. Então saiu a tensão, passou pela lâmpada, continuou, fechou no negativo. Se não tivesse encostando ali no lado negativo, não ia, né, fechar esse curto-circuito aqui, não ia acender essa lâmpada, tá bom? E aqui o chaveamento que ele falou no circuito ali, que seria meu on-off ali, a chave liga e desliga, tá? Na maioria dos circuitos elétricos, encontramos consumidores combinados de três maneiras: circuito série, circuito paralelo, circuito misto, que é com série e paralelo. Esses aí são chique no último. Circuito em série é o mais facilzinho, quando vocês vão adorar na hora que forem ele para calcular nos exercícios. Os componentes são ligados de maneira a existir um único caminho contínuo para a passagem da corrente elétrica. Tá aqui. Então, saiu aqui, o fio passou pela lâmpada, passou pela outra lâmpada e chegou do outro lado da bateria, tá? Então aqui está representando, até passando a mesma corrente em todas as lâmpadas. Antigamente, aquelas lâmpadas de Natal que nós tínhamos, você queimava uma lâmpada, tinha lá 200, 300 lâmpadas, elas eram ligadas todas em série. Queimou uma lâmpada, apagar todas. É como quebrasse essa ponte. Então, se queimasse essa lâmpada aqui, não ia mais passar tensão para essa outra lâmpada aqui. Como quebrasse a ponte, não ia passar mais tensão. O que aconteceria? Se queimasse essa lâmpada aqui, essa aqui não acenderia mais. Não ia acender mais. E o que acontecia com as lâmpadas? Antigamente, as lâmpadas de Natal, né? Nas árvores de Natal, que as milhões de lâmpadas, queimava uma, apagavam todas, e aí você não sabia, que quando não estava aparente, né? Você não sabia qual lâmpada estava queimada. E você tinha que ir testando uma por uma. Era triste. Circuito série, corrente convencional. A corrente elétrica em um circuito série é a mesma em todos os pontos do circuito, independente do valor da resistência dos componentes do circuito, enquanto a tensão se divide entre os consumidores. Vamos ver do que ele está falando aqui. Opa, foi demais. Podemos representar matematicamente a corrente e a tensão na seguinte forma. Então tem o I, como a gente também viu na aula passada, o I é para representar a corrente. Então a corrente total num circuito em série, a corrente que eu tenho no resistor 1 vai ser a mesma corrente que passa para o resistor 2, que vai ser a mesma corrente que passa no resistor 3. Agora, esse Ezinho aqui que a gente está representando a tensão, esse eu chamei aqui de E total, ou seja, tensão total é a soma de todas as outras tensões. Pensa o seguinte, quando eu tenho, vamos pensar aqui um valor aqui, será, sei lá, 40 volts. Estou alimentando um circuito com 40 volts.
e tenho 10 lâmpadas. Então, cada lâmpada que ele vai passando, como são para 10 lâmpadas, ele vai dividindo. Por exemplo, se a lâmpada for de 10 volts, ele vai dividir para, como eu falei 40 volts, né? Então vai ficar 10 volts para essa, 10 volts para essa, 10 volts para outra. Então vai dividir a tensão. Então a tensão total é a soma de todas as tensões que ficaram nos resistores barra lâmpada, né? Mas também, que outra coisa que pode acontecer é o seguinte: se eu colocar, por exemplo, lâmpadas de 20, uma de 20 e uma de 10 e mais 3 de 10. Não, colocar uma de 20 e 3 de 10. Numa tensão que eu estou alimentando esse circuito com 40 volts. Só que o total de lâmpada está dando 50 volts. O que vai acontecer? A última lâmpada não vai acender, porque não vai conseguir chegar a tensão. Ficou 20 para essa lâmpada, ficou 10 para outra, 10 para outra, 10 para outra. Opa, acabou. Não tem mais tensão para a última lâmpada, tá? Então, o que acontece no circuito em série é que a tensão vai se dividindo, né? Vai ficando um pouco para cada lâmpada. Então, quando eu quero saber a tensão total do meu circuito em série, é só eu somar a tensão de todos, que é somar todas as tensões, né? A tensão, vou chamar aqui de tensão no resistor 1, tensão no resistor 2, tensão no resistor 3, tá? Ou tensão na lâmpada 1, tensão na lâmpada 2, tensão na lâmpada 3. Associação de resistores. Os resistores podem ser associados basicamente de duas formas, série e paralelo. Gramática da física. De acordo com o dicionário Aurélio da língua portuguesa, associação significa combinação ou união. Seguinte, quando nós vamos fazer uma associação de resistores, nós queremos o seguinte. Então tem 10, 15, 20 resistores no meu circuito. Aí eu quero trocar todos esses resistores por apenas um resistor, mas que ele faça o trabalho de todos os resistores, mas só que utilizando apenas um. Continuando. Resistor equivalente. Inúmeras vezes tem-se necessidade de um valor de resistência diferente dos valores fornecidos pelos resistores de que dispomos. Outras vezes deve atravessar um resistor uma corrente maior do que aquela que ela normalmente suporta e que danificaria. Nesses casos, deve-se utilizar uma associação de resistores. Em qualquer associação de resistores, denomina-se resistor equivalente um resistor que faria o mesmo que a associação. Como eu falei anteriormente, eu quero trocar todos os resistores por apenas um que faça o trabalho de todos, ok? Associação de resistor em série. Então tá aqui, ó. Resistor 1, resistor 2, resistor 3. Tensão em 1, tensão em 2, tensão em 3. Se eu quero saber qual tensão que está nessa bateria aqui, é só somar essas três tensões aqui. Se eu quero descobrir qual, vou pegar esses três resistores e trocar por apenas um, que conta eu faço? Só fazer R1 mais R2 mais R3. Somar o valor dos três resistores. Ok? Tá aqui, ó, que eu acabei de falar. A resistência total de uma associação em série é obtida matematicamente através da fórmula. A resistência total é resistor 1 mais resistor 2 mais resistor 3 mais Rn resistores. Na associação em série, todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica e as potências elétricas dissipadas são diretamente proporcionais às respectivas resistências. Fontes de tensão em série. Fontes de tensão em série podem ser conectadas em série para aumentar ou diminuir a tensão total do sistema. A tensão total do sistema é obtida na soma-se das tensões das fontes. Foi que nós falamos anteriormente, né, que vale para a lâmpada, vale para a tensão. Aqui eu estou falando se eu ligasse pilhas em série. Pegasse pilha e fosse ligando uma na sequência da outra, pilha 1, pilha 2, fosse ligando várias pilhas. Então, se eu ligasse as pilhas assim, uma de frente para a outra, tivesse 10 pilhas de 5 volts, então a tensão que eu conseguiria alcançar é 50 volts, ok? Isso no sistema em série, ligando as baterias, no caso em série, tá? Tá aqui, ó. Tensão em 1, mais tensão em 2, mais tensão em 3, tá?
Então, somando aqui 10 mais 6 mais 2, 18 volts é a tensão total. Ah, professor, mas por que que é 4 mais 9 dá 13, mais 3, 16, e por que não deu 16? Porque a ordem aqui importa, tá? No caso, ele estaria atrapalhando ao invés de ajudar. Então, tá aqui menos mais, aqui ficou mais e menos. Depois, mais e menos de novo, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Um está atrapalhando o outro. Quem está atrapalhando aqui? Quem está diferente aqui? Ó? Esse primeiro aqui, ó. Esse é o cara diferente aqui. Beleza? Considerando o circuito ilustrado com os seguintes valores: R1 valendo 3 ohms, R2 valendo 2 ohms e R3 valendo 5 ohms. A resistência total será R1 mais R2 mais R3. Bem simples, né, turminha? Tranquilo, ai que beleza. Quer um desse no simulado, né? Sabia. Aqui a representação de fonte elétrica, tá? Nós já vimos até nos slides anteriores. Positivo, né? Essa barrinha maior. Negativo, essa barrinha menor. Associação em paralelo. Agora o negócio começa a ficar interessante. Vamos fazer associação de resistores em paralelo. Vários resistores estão associados em paralelo quando são ligados pelos terminais. Então vamos lá. Então temos aqui nosso circuito em paralelo. Fazendo um comparativo que eu fiz no começo da aula, no caso das lâmpadas de Natal, né? Aquelas lampadinhas que são LEDs, hoje em dia já são ligadas em paralelo. O que acontece que são ligadas em paralelos, quando queima uma, só apaga ela. Só vai apagar a lâmpada que queimou. Porque a tensão vem aqui, ó. Se queimar aqui, ó, a tensão vai por aqui, ó. A tensão vai para, opa, chegou aqui, não dá para mim passar aqui? Ah, então vou por aqui, vou por aqui. Queimou esse cara aqui, queimou R3. Ele vai dizer, opa, não dá para mim por aqui, então vou por aqui, vou por aqui. Ele sempre vai procurar o caminho mais fácil, o possível, né? No caso queimado, o possível. No caso de resistores, o que tiver o resistor de menor valor, ele vai sempre para o de menor valor, né? Vai mais tensão para o de menor valor. Falou, pô, aqui é mais fácil passar, então vou por ali, tá? Então tá aqui, ó. Resistor equivalente, tá? Vocês vão ver aí nas literaturas de REQ, tá? Ou o que ele chamou aqui RP, né? Que é o resistor total, né? Eu acho que ele quis representar aqui, né? Paralelo, resistor paralelo, perdão. Então temos aqui R1 mais R2 mais R3. Todos os resistores estão submetidos à mesma DDP. A intensidade da corrente total é igual à soma das intensidades das correntes nos resistores associados. Vamos lá. Perguntaram para mim na aula passada essa DDP. Traduzindo aqui para vocês, turminha, todos estão ligados na mesma tensão, todos estão com a mesma tensão. Então, se eu liguei essas lâmpadas no 220, todas as lâmpadas, deixa eu voltar o slide aqui, ó. Se essa aqui, ó, essa bateria que sei lá, essa tomada, liguei na tomada aqui, 220 volts, significa que para o resistor 1 vai chegar a 222, 220 volts, para o resistor 2 vai chegar a 220 volts, para o resistor 3 vai chegar aos mesmos 220 volts, tá? Então a mesma tensão para todos os resistores no circuito em paralelo, tá? Agora, para a corrente elétrica, opa, para a corrente elétrica tem aqui I1 mais I2 mais I3. Agora a corrente elétrica ela já se divide. Vamos voltar aqui no slide anterior. Então vem aqui a corrente I, ela se dividiu em I1, I2 e I3. Então elas se dividiram em 3. Ah, dividiu igualmente? Não, depende dos valores dos resistores para me descobrir quanto foi para cada resistor. Lembrando que vai para o caminho mais fácil, a gente vai descobrir isso em cálculos também, tá? Então chegou I, daí foi aqui, ó, I1, I2 e I3. Aí elas vão se encontrar aqui de novo, ela volta a ser aquela mesma corrente do início, tá? A corrente I. Então tá aqui. Quem é I? É a soma de I1 mais I2 mais I3. E agora, aqui, ó, vamos aprender a calcular resistor equivalente em paralelo. Olha que fórmula bonita aqui. O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências associadas. Ou seja, como eu faço isso? 1 sobre resistor equivalente em paralelo é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1
sobre R3, ou seja, o que eu vou acabar tendo que fazer aqui vou ter que fazer MMC. Lembra de MMC, matemática? Depois divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, é isso aí. Então, essa fórmula aqui vai servir sempre, tá? Tem outros bisuzinhos do tipo eu pegar e quando é dois resistores iguais ou dois resistores ou são apenas dois resistores, tá? Ou seja, N resistores. Eu tenho 20 resistores, R1, R2, R3, R4 até o R20 sejam de mesmo valor. Aí tem um bisuzinho. Vamos lá, turminha. Eu esbocei aqui uma formulinha aqui para vocês. Resistor equivalente em paralelo, né? Então vai ser o valor do resistor dividido pela quantidade de resistor. Então, digamos que R1 mais R2 e o R3, esses três resistores, eles têm o valor de 300 ohms. Tanto R1, R2 e R3, cada um deles vale 300 ohms. Posso jogar nessa forma e calcular? Posso. Mas quando tem o mesmo valor, fica um pouco mais fácil aí eu pegar e jogar o valor. Como são todos iguais, qual o valor de R? 300. Quantos resistores eu tenho? 1, 2, 3. Então 300 dividido por 3, resistor equivalente vai ser 100 ohms. Significa que se eu tirar esses três resistores, eu posso trocar por apenas um de 100 ohms que vai fazer o mesmo trabalho. Beleza? Circuito paralelo, tá aqui. Com lâmpadas, tá? Mesmo sisteminha, bateria, lâmpada 1, lâmpada 2, lâmpada 3. Posso queimar qualquer uma dessas lâmpadas aqui, que as outras vão continuar acendendo normalmente, tá? Isso aqui também mencionei no exercício passado, né? Mais um exemplo aqui de circuito em paralelo. O cálculo da resistência equivalente de um circuito paralelo depende do número de resistores presente na associação, porque existe mais de uma forma para calculá-los para o cálculo da resistência total. Desculpa. Primeiro caso, para associação de dois resistores. Eu posso fazer o produto dividido pela soma, quando são apenas dois resistores, tá? Que é o produto pela soma. Aqui, ó, fazer 12 vezes 6 dividido por 12 mais 6. Ah, isso eu quero fazer sempre, não quero decorar tudo isso de forma, quero fazer sempre pela R1 1 sobre resistência equivalente, que é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, pode fazer tranquilamente. Isso aqui veio para facilitar. É que na matemática vocês vão ver que vocês vão acabar caindo nisso aqui, quando eu tenho apenas dois. Produto dividido pela soma, tá bom? Resistor equivalente total, 4 ohms. Segundo caso, quando a associação de vários resistores com o mesmo valor. Foi o que eu mencionei lá no rascunho que eu fiz lá atrás. Então vai ser o resistor total, vai ser o valor da resistência, dividido pela quantidade de resistores que eu tenho naquele valor. Então, tanto aqui no R1, R2, R3, R4, todos eles valem 20 ohms. Então vai ser 20 dividido pela quantidade de resistores que eu tenho. Então vai ser 20 dividido por 4. Resistor equivalente total vai ser 5 ohms. Terceiro caso, quando temos uma associação de vários resistores e que esses possuem valores diferentes. Aí, vamos para a formulinha tradicional, né? 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim por diante. Exemplo. Tá aqui. Considere o circuito, os valores dos resistores 12, 6 e 4 ohms. A resistência equivalente total tá em paralelo, né? Então, tá aqui, ó. Vou ter que fazer aqui, ó, MMC de 12, 6 e 4. Deixa eu trocar aqui para minha canetinha laser novamente. 12, 6 e 4. MMC de 12, 6 e 4 é 12. Então, eu vou fazer 12 dividido por 12 dá 1 vezes 1, 1. 12 dividido por 6 dá 2 vezes 1, 2. 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3. Então, 1 mais 3, 1 mais 2 mais 3, que deu 6 sobre 12, que eu poderia simplificar aqui, que vai dar. Ele quis já inverter direto, mas eu até simplificaria, daria para simplificar aqui antes de multiplicar, mas ele pegou o que ele fez aqui. Esse cara aqui, ó, multiplicou em x, eu fiz RT vezes 6 e 1 vezes 12, multiplicou cruzado aqui que deu 2 ohms. Tranquilo, turminha? Vamos lá para um circuito misto, credo.
Chama-se circuito misto, o circuito formado pela combinação de componentes em série e paralelo. Então temos aqui, essa é uma lâmpada, que ela está em série com esses dois aqui. Depois que esses dois estão em paralelo, mas depois que eu resolver esse paralelo, vão ficar três em série. Então como que é o jeito certo de fazer essas contas aqui? Então eu venho aqui, vou resolver os paralelos primeiro, vejo qual é o paralelo equivalente, depois esse vai estar em paralelo com esse, com o resultado desse aqui, que vai estar em paralelo com esse, que vai estar em paralelo com esse aqui, tá? Então vamos resolver primeiro os que estiverem em paralelo, resolve o paralelo, o resistor equivalente em paralelo aqui vai ser em série com esse, com esse, com esse, que ele chamou de V1, V3 e VT, né, que ele chamou ali, ok? Dados três resistores com valores de 20 ohms, 30 ohms, 50 ohms, respectivamente, em série, calcule a tensão necessária para fluir uma corrente de 10 amperes. Então tá aqui, vamos calcular o resistor equivalente, somando todos os valores de resistores, cheguei em 100 ohms. Como calcular o valor da tensão que ele pediu? Aqui, ó, apesar de eu ter colocado o E aqui, é U RI, URI, né? Então, tensão, resistência e corrente. Só para vocês não se apegar muito à letra, que às vezes pega uma literatura eu troco o E, o U por o E de tensão. Então, vou fazer aqui resistor vezes corrente, vou achar a tensão. Nesse caso aqui, a tensão vale 1000 volts ou 1 kV. Tranquilo, né? Dois resistores estão ligados em série e alimentados por uma bateria de 12 volts. A bateria fornece uma corrente de 2 A. Considerando que o resistor 2 possui uma resistência de 2 ohms, calcule o valor da queda de tensão do resistor 1. Quer saber qual que é a tensão no resistor 1? Isso aqui é bem mais evoluído. Tá aqui. Ele deu a tensão total, deu a corrente total e me deu a resistência 2. Então vou calcular aqui, ó, resistência total vai ser a tensão total dividido pela corrente total. Também eu coloquei esse exercício aqui, mas eu não vou cobrar em prova de vocês aqui, que esse cara aqui talvez seja mais adequado aí para um exercício aí do ensino médio, mas tá aí, pelo menos vocês verem como que funciona, tá? Tá, resistor total é a tensão total dividida pela corrente. Lembrando, professor, que tá estranha essa fórmula aqui é o URI, tá? Essa fórmula é o URI. Só peguei, passa para lá, passa para cá, isso aqui é o URI. U é igual a R vezes I. E aqui calculando o resistor total equivalente em série, tá? E onde a única incógnita que ficou aqui no caso é o R1, porque o R2 ele já me deu, tá? E aqui novamente, jogando aqui no meu URI, eu achei a tensão, mas só que a tensão no R1 que ele havia pedido, tá bom? Então aqui eu usei o URI para achar o valor do resistor equivalente total, tá? Porque eu tinha o valor da tensão total e tinha o valor da corrente total do circuito. Então eu achei a resistência total do circuito. Aqui no segundo passo aqui, ó, eu tenho a resistência total do circuito, tenho o valor da resistência 2, a única incógnita fica sendo a resistência 1. Por que eu estou achando a resistência 1? Porque eu quero achar a tensão na resistência 1, que foi que ele pediu no enunciado, tá? Tá aqui, o único incógnito ficou sendo o R1. Aí só resolvendo essa equaçãozinha que cheguei em 4 ohms. Agora eu vou jogar novamente na fórmula do URI, mas só que dessa vez eu quero saber a tensão, mas não a tensão total do meu circuito. Eu quero saber a tensão que está no resistor 1. Beleza, turminha? Magnetismo. Magnetismo agora é bem mais suave. Vou dividir esse magnetismo, vou fazer esse magnetismo como um vídeo 2. Tá bom, turminha? A gente vê na segunda parte com a parte de magnetismo. Tá bom? Falou, valeu, até o próximo vídeo.